Rapaz, que bom, que gostoso é adorarmos nosso Deus, né? Darmos a Ele o nosso melhor, reconhecer o seu lugar, como nós acabamos de falar aqui, né? Porque a gente sabe que o Senhor, Ele não necessariamente toma, que Ele é educado, mas Ele nem precisa, na verdade, tomar, porque o lugar já é dele. Vai tomar o quê? Já é dele por direito, conquistado, né, predito desde lá de trás, que ele estaria, né, cumprindo um plano de Deus, seria o nosso Senhor, a terceira pessoa da Trindade, viria para nos salvar, né? Quantas maravilhas o Senhor Jesus fez em nossas vidas. Então, exaltar o nome dEle, engrandecer o nome do Senhor e deixar com que Ele tome o lugar dEle, né? Que Ele se faça através de nós, se faça presente, é maravilhoso. E essa noite, né, muito também do que a gente cantou aqui, eu acho que o Senhor, quando falou meu coração, Ele também tem a ver com isso, né, com que Ele seja visto através de nós, né. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 10, a minha versão é NVI. Mateus, capítulo 10. Versículo 32 e 33. Diz assim a palavra de Deus: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Vamos voltar aí no 32, para a gente ler novamente? Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Senhor, eis aqui a tua palavra, que não seja eu sei que eu sou um instrumento, mas quem faz, quem convence, em quem está o agir, o executar, é o Senhor, no poder do teu Espírito Santo. Que saiamos daqui hoje, diferente do que entramos, não convencidos, mas convertidos mais uma vez pela tua palavra, que é viva, é eficaz. Louvamos a ti pela tua palavra e por esse momento. Amém. Irmãos, eu confesso que o primeiro momento que, quando eu lia esse texto, né, quando eu era criança, adolescente, já me causava um certo nervoso. Porque eu acho que toda vez que a gente está num dilema, de um se, né, de algo que é atitude... Vou tentar falar, Everton, não vou conseguir. Minha língua treme muito. Atitude nacional, né? Espera aí. Atitudinal. Algo que é nosso, né? Algo que é da nossa atitude, que parece que é algo para a gente fazer, ou se a gente fizer, vai dar nisso. Já viu? Né? E aí o Senhor, Ele vai o tempo inteiro permeando, mostrando para a gente que há, né, essa escolha, né, de escolha após a vida, né, mostrando que há dois caminhos. E quando eu me via assim, eu via, cara, quando eu lia alguns textos como esse, eu ficava com um peso de uma responsabilidade, ficava, né, como se eu fizesse algo ali, né, e que pudesse mudar necessariamente aquilo que o Senhor já tinha feito para a minha vida, né, aquilo que Ele já tinha feito, aquilo que Ele já tinha me alcançado, Ele já me salvou, Ele já fez,
né, como o Ian falou aqui, já está consumado. O grande propósito da vinda do Senhor Jesus aqui na terra, e tendo passado por aqui, ele já aconteceu. Ainda há algumas coisas, né? Ele passou por aqui, né, nos deixou grandes exemplos, mudou a história da humanidade, ascendeu aos céus, mas ainda há o depois, né? Ele ainda vem, né? Quando a gente vive o cantor aqui, vestido de glória e poder, ele ainda retornará, vestido de glória e poder, coroado, né? Ele já está à destra de Deus, mas ele virá das nuvens, vestido de glória e poder, para executar a sua justiça. E quando pequeno, eu imaginava esse tipo de texto, isso me amedrontava, porque eu olhava nas minhas atitudes, sempre fui muito precoce, né? Minha mãe e meu pai sabem, eu sempre fui muito preocupado com as coisas, muito preocupado com as minhas atitudes. E aí eu olhava isso e falava, cara, tipo assim, um dia Deus pode, negar, sabe aqueles textos que fala que o Senhor vai falar, né? Apartai de mim, eu não vos conheço. Aquilo parecia que ficava muito latente, né, na minha vida. E, na verdade, o Senhor é soberano. A escolha dele para mim, para você, de quem é, né, quem ele escolheu para ser salvo, não está em questão, é soberania do Senhor. Ao Senhor cabe esse papel, né? Mas eu ficava muito agoniado, muito aflito de imaginar. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter pensado nisso no grande dia, de passar o telão, né, de Deus falar, sai daqui, que história é essa? Né, o que você está fazendo aqui? Que você acha que não era nem para você ter entrado aqui na minha presença. Mas a realidade é que ninguém consegue ver, assim como aconteceu com o profeta Isaías, com que ele tem a visão e ele não consegue enxergar, ele não consegue ver o Senhor face a face, ele não consegue ver a glória, porque tamanha era a glória, e os anjos mesmo cobriam a sua face, né, os seus rostos, não conseguiam olhar para tamanha grandeza. É assim, né? Quem pode se julgar merecedor de alguma coisa? Quem pode se julgar merecedor? Quem pode enxergar o que o Senhor Jesus fez em nossas vidas, né? O quanto nós fomos alvos, mesmo pecadores, e se achar digno por si mesmo? Nós não conseguimos. Então, na verdade, esse temor não é um medo, é um temor do Senhor que há em nós, em o que Ele vai fazer, o que, né, a forma que Ele vai fazer, a forma que Ele escreveu a nossa história, a forma que será, ele cessa a partir do momento em que a gente conhece os propósitos de Deus. A partir do momento em que a gente experimenta o agir de Deus em nossas vidas. A partir do momento em que nós conhecemos verdadeiramente o Senhor, em que Ele tem uma vontade soberana e que é boa, perfeita e agradável. E aí a gente começa a se encher de paz, de ter a certeza de que o Senhor, a Ele cabe. Ele sabe todas as coisas. O dia do Senhor, ninguém sabe. Só o Senhor sabe o dia dele. E o que cabe a nós que estamos aqui? O que cabe a gente? O que cabe a gente é o após esse conhecimento. O que conhecemos do Senhor. Então, algumas coisas me chamam a atenção no texto. Quando a gente fala de confessar diante dos homens, eu já lembro do ato do batismo, em que a gente teve recentemente, né, alguns adolescentes, 11 adolescentes, mais a Missaire que, né, reafirmou ali a fé. A primeira coisa que me vem é o confessar diante dos homens, que a gente sabe que isso é uma atitude pública de fé, de confessar e falar ao Senhor, Senhor, eu reconheço e que o Senhor é Deus na minha vida, o Senhor é meu Salvador, mas eu quero confessar publicamente a minha fé. Né? É um ato
simbólico, mas porém é uma ordenança, mas é um ato simbólico perante a sociedade, perante aos irmãos da fé, de falar, eu não só recebi a palavra, eu não sou eu só admiro a palavra, eu não só ouvi, por exemplo, as histórias, as bênçãos, o evangelho ter chegado na minha casa através dos meus pais, a maioria deles cresceram, mas chegou um momento em que eles precisavam confessar com os seus lábios, confessar publicamente para que as pessoas vissem, mas agora há um desafio na vida deles, confessar com atitudes, confessar com atitudes a fé que a gente declara. E esse é o segundo ponto que me chama a atenção em relação ao texto. Porque o confessar, né, vamos pensar que crime, eu confesso o crime que eu fiz, né? Eu fiz esse ato, eu matei, eu roubei, enfim, qualquer um pode confessar. Existe um confessar também religioso, né? A gente sabe que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Existe confissão ainda mais religiosa, como, por exemplo, um católico vai ali se confessar ao padre, como quem confessa as suas mazelas e alcança, né, essa misericórdia. E aí a gente tem aqui duas atitudes, um confessar humano, um confessar nosso, um reconhecimento público, com a nossa fala, com, né, o nosso gesto, com a nossa atitude de descer as águas, por exemplo. E essa é a primeira situação que me chama a atenção. E depois me vem uma atitude espiritual, uma atitude de Deus que fala para a gente mais à frente no versículo 33, de que qualquer um que negar ao Senhor perante os homens, ele também negará. E aí que vem aquela música tensa, aquele momento complicado, em que a gente pensa, cara, o Senhor, Ele pode me negar, né, diante dos homens, dependendo de como eu ajo, de como é a minha atitude, do que eu faço. E aí, como eu disse aqui, existe uma questão soberana. Cabe ao Senhor. Né, um dia, quando a gente for falar, eu brinquei aqui do vídeo, mas quando a gente estiver lá e for passado, né, um pouco da história, claro que não vai ser um telão, isso é parte da minha criatividade, mas assim, o dia em que nós nos vermos diante do Senhor, eu imagino que, na verdade, esse próprio tribunal, gente, é um pensamento meu, eu imagino que essa glória é tal que, na verdade, é como se nem precisasse necessariamente daquele momento, num sentido litúrgico, né? A gente está aqui no culto, não, então vamos lá, agora chegou o momento, vai aqui no tribunal. Quem foi aqui lá na peça do julgamento? A gente tomou um susto. O pessoal aqui tomou um susto. A gente chegou lá numa salinha, alguém já foi para dar spoiler? Pode dar spoiler? Pode, né? Tá bom, a gente chegou numa pode não? Poxa, Thay, só um pouquinho, gente, é 2%, né, do que acontece. Mas assim, chega um momento, mas a gente já viu outras peças sobre isso em algumas igrejas. Chega um momento em que a gente entra numa sala e tem uma pessoa com uma roupa celestial, né? E aí aquela pessoa está ali falando, um lado, né, representando o inferno, o lado representando o céu, e aí ele vai chamando ali as pessoas que participaram, que encenaram aquela peça e tal, aí as pessoas vão entrando, né, e vai julgando, cada um fez aquilo e tal, e por conta disso você foi salvo e tal. Aí, de repente, meu irmão, o nome que tu deu lá atrás, ele começa a chamar teu nome. Só dali eu tremi. Aí fiquei imaginando no dia, né? Elias. Tipo, gente, imagina. Na verdade, o que eu estou trazendo isso, porque a gente não sabe, a gente sabe que haverá um julgamento. Deus, ele vem para executar a justiça dele. Não é a nossa justiça, que é trapo de imundícia. Aquilo que a gente imagina de acordo com as nossas vivências, aqui, nossas experiências, as nossas expectativas. Mas a justiça é implacável. Então, na minha percepção, embora pode ser que seja um dia lá que tenha essa questão
de um púlpito, né? Mas, no meu entendimento, a grandeza de Deus, a majestade dele, assim como Isaías, que não conseguia olhar, e os anjos, eu acho que vai ser tal, a ponto que não vai precisar necessariamente mostrar as nossas atitudes ali. É como se nós fôssemos já confrontados, Mary. Como se aquilo ali já... Opa, eu não, sabe? Opa, com licença. Né? Eu não estou aqui, não é para eu estar aqui. Porque eu percebo que, na verdade, é isso que o Senhor Jesus faz conosco, né? Porque a gente imagina, às vezes, num Deus acusador, que não quer fazer parte, não quer nos receber, quer nos apontar os nossos erros, nossos pecados. Não, o Senhor, Ele quer trazer luz, Ele quer nos libertar, Ele quer nos trazer para perto, Ele quer nos chamar de filhos, Ele quer essa comunhão conosco, esse andar lado a lado, como andava no paraíso toda tarde com Adão e Eva ali. Ele quer recuperar isso, enxergar essa palavra, enxergar, encher de esperança, não ter temor necessariamente no sentido de medo, mas é ter o temor do Senhor do que eu faço hoje, nas minhas atitudes hoje, que reafirmam a obra redentora, salvadora de Cristo na minha vida, independente do que possa acontecer, se vai ter telão, se vai ter púlpito, se vai te chamar alto, se não vai. Gente, imagina o tamanho da humanidade inteira, chamar um por um para ser julgado, nós vamos ficar quantos meses nesse julgamento? Então, assim, eu acho, assim, aí é uma questão minha, que assim como aconteceu com Isaías, é como se fosse algo instantâneo, né? O Senhor Jesus, né, Ele passou aqui por um processo, Ele deixou o legado para a gente, Ele nos orientou, Ele nos ensinou, Ele nos exortou, para que nós tivéssemos uma nova vida em Cristo. E aí que chega esse entendimento do que eu entendo como confessar nesse caso. Quando a gente fala do confessar, quando eu percebo esse texto, e claro, a gente sabe que a palavra se renova, a gente pode trazer vários entendimentos, mas o que eu vejo num confessar principal aqui, eu vejo um confessar de atitude, um confessar em quem fala a mesma coisa, em quem tem o mesmo olhar, em quem jorra da boca palavras de bênção, palavras configuradas por Cristo, coisas que Cristo falou, amar como Cristo amou, respeitar como Cristo respeitou, e a gente começa a ver nascendo um modelo de Cristo que precisa ser confessado não somente com os lábios, como quem admira. Eu mesmo, falei aqui, quando eu era criança, eu percebi, olhando, quando eu lembro da idade da razão, você acha, ele está chegando na idade da razão, alguém lembra disso aqui, né? Da idade da razão. E aí, chegou um dia em que eu percebi que, olhando para dentro de mim, não era digno, era necessário que alguém intervisse naquilo que a minha humanidade, naquilo que a minha carne estava querendo, desejando, fazendo, e eu tendo consciência, na idade da razão, de que aquilo não era para a minha vida, que existia um plano maior. Eu fui criado para a exaltação do nosso Deus. Eu fui criado para professar a fé em Jesus. Porque a realidade é que Jesus, independente de ter acontecido, primeiro ele veio para os judeus, aí os judeus, né, se estendeu isso para a gente, né, para os gentios. Mas na realidade, o Senhor Jesus, sendo onisciente, onipresente, não é como se nós, como gentios, nós recebêssemos, tá bom, entra aí vocês aí. Não, desde a fundação do mundo, seja para judeu, para grego, para todo mundo, não importa. O Senhor Jesus, desde o início da humanidade, já tinha sido projetado para vir para mim e para você, para nos salvar, para mudar a nossa história, para mudar a história da humanidade, para escrever um novo capítulo, para dizer que é possível fazer diferente, é possível não seguir necessariamente somente as Escrituras de uma forma vazia, não vivida. Então, eu percebia, pequeno, que eu precisava professar, eu precisava falar.
eu confesso o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu lembro que eu fiz isso, acho que com 9 para 10 anos, alguma coisa assim. Desde muito cedo eu já reparei, eu já tinha percebido isso, eu tinha tido uma experiência com o Senhor. Então, naquilo ali, começou em mim, eu lembro muito bem dessa palavra, isso, olha como é que é louco, né? Como que as coisas marcam a gente. Quando eu era criança, eu lembro dessa palavra. E eu lembro que, perto assim, quando eu confessei ao Senhor Jesus, ele foi muito impulsionado por isso que eu li. Porque eu li que eu precisava confessar o Senhor Jesus diante dos homens. Eu precisava, independente de ter nascido num lar cristão, do evangelho já ter alcançado na minha casa, né, feito a transformação na vida dos meus pais, na vida do meu pai, da minha mãe, da minha família, eu precisava, eu me desgarrei dessa realidade de que eu seria salvo por, como é que fala? Por tabela, e que eu era um indivíduo e que eu precisava reconhecer. Era uma atitude minha. Só que eu percebo que, embora lá atrás eu tinha percebido na palavra que eu precisava confessar, eu precisava ter uma atitude, como pequeno, sendo pequeno, eu não tinha experiência minha para poder confessar, né, com os meus atos, entender nas minhas experiências o quanto que Deus na minha vida precisava atuar, a minha vivência com Cristo, né? E aqui eu percebo que quando a gente está aqui falando sobre confessar publicamente, confessar com atitudes, nós precisamos confessar com consistência. E essa consistência só vem pelo conhecer e prosseguir conhecer o Senhor Jesus. Porque é diferente de apenas falar e de você conhecer do que você está falando. Você professar aquilo que você está dizendo, a sua fé, baseada numa rocha firme, inabalável. E tem pessoas que às vezes vão precisar passar por algumas situações nas suas vidas. Alguns desafios, algumas perdas, algumas provações, algumas lutas, algumas dores. Ou às vezes até algumas vitórias, né? Porque às vezes a gente fica pensando que a pessoa só aprende pela dor, né? Não, vai aprender pela dor. Eu sempre, às vezes, orava, não, Senhor, me muda, porque eu não quero aprender pela dor. Eu quero aprender no amor. Me muda, Senhor, por favor, age em mim. Mas eu percebo que saber é diferente, é muito superficial. Eu posso saber, eu posso ter ciência de um tal Jesus. Eu posso ter a ciência pela minha mãe e meu pai, o que Jesus fez. Ciência, um conhecimento, uma coisa superficial. Mas quando a gente fala conhecer, prosseguir e conhecer o Senhor, ele requer profundidade. Ele requer experienciação. Você passar por aquilo ali, você passar às vezes pelo vale, você passar por seca, você passar por experiências que te direcionam e fala, não é possível, só pode ser Deus, só pode ser por Deus, só pode ser para Deus, Ele é o meu Deus, é para Ele que eu vou, é para Ele que eu vou correr, só nele está a solução, só nele é a minha esperança, só Ele é a minha esperança. Não adianta, somente pela experiência. E aí, eu queria que vocês já abrissem Oséias, versículo 6. Oséias 6. É só um versículo, nem precisa abrir também, na verdade, vai passar aqui. Oséias 6, 3. Diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra.
O profeta Oséias é um dos que, na verdade, a Bíblia inteira, eu acho que fala, né, ainda que não fale diretamente, mas converge para a necessidade de vir Cristo, para nos salvar. Plano de Deus desde lá de trás. Mas o profeta Oséias, ele fala muito, inclusive o Oséias significa salvação. E ele fala muito da vinda do Messias, e ele fala muito do quanto se nós nos entregarmos, se nós conhecermos, se nós nos rendermos, se nós reconhecermos o Senhor, Deus, como nosso provedor, como nosso Deus, que nós seremos transformados, achados, né, no Senhor, em transformação no Senhor. E o que eu vejo aqui, nesse texto, é que nós precisamos prosseguir em conhecer, porque o Senhor Jesus, e lá atrás, o Messias ainda não tinha vindo, era certo que ele viesse. Ele já está aqui anunciando a vinda do Senhor Jesus como algo certo, tão certo como o sol que vai anoitecer, e me lembrou aquela música, né? Tão certo como o ar que eu respiro. O Senhor Jesus já era anunciado desde lá de trás para mim, para a sua vida, e nós precisamos transformar o nosso entendimento, né? A nossa apenas simpatia pelo Evangelho, apenas algo superficial, em algo profundo, em conhecimento do Senhor Deus. Porque eu percebo que não tem como, quando a gente fala em confessar, é um confessar com consistência, é um confessar embasado na certeza de uma fé. E nós precisamos reafirmar a nossa fé no Senhor Deus, no Senhor Jesus, entender que não tem como prosseguir, não tem como avançar, a mudança não tem como vir na nossa casa, a transformação não tem como vir na nossa casa, esse pecado, ele não deixará de estar entranhado na nossa pele, nos nossos corpos, nas nossas mãos, se não for pelo sangue do Senhor Jesus. Hoje cedo aqui, nós trouxemos à memória, mais uma vez, aquilo que o Senhor fez. Nós dividimos do seu corpo, nós dividimos do seu sangue, e nós vamos fazer isso como referência até quando o Senhor vier, até quando estaremos juntos com Ele na glória. Só que isso aqui, sem a profundidade, sem o conhecimento, sem a plena sabedoria e certeza daquilo que nós estamos fazendo, nada mais é do que um ato. Você pegou o cálice, você estava aqui presencialmente, você participou desse momento, mas você não entendeu o que esse momento verdadeiramente significa. Que o sangue já foi vertido, e o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo mal, de todo pecado, de toda iniquidade. É Ele quem nos convence, é Ele quem nos converte para aquilo que Ele é. O modelo é Cristo, o molde é Cristo. Cristo, Ele não se molda ao conhecimento humano, àquilo que a gente acha dele. Ele é, e nós precisamos nos moldar ao que Ele é. E ter consistência, conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor, requer entrega, requer abdicar de algumas vontades nossas, daquele tempinho que é só o que sobra para o Senhor. Aquele tempinho que, já fiz tudo na minha casa, já resolvi tudo e tal, agora eu vou ler. Eu estou aqui, não tenho nada para fazer, agora eu vou ler. Parece que para ele sobra só ali, sobrou, é do nosso Deus. Eu fico imaginando se, diante de tamanha iniquidade, de tamanha maldade, do quanto o pecado estava enraizado na nossa humanidade, se o Senhor só tivesse vindo para a gente parcialmente. Só parcialmente, só até aqui. Daqui para cá, não. Ou melhor, na cruz, quando ele tivesse a oportunidade de sair dali, e ele foi tentado até a cruz para desistir, ele tivesse falado, quer saber?
eles não estão merecendo. Eu vou descer daqui, eu vou dar né? Porque ele era 100% Deus e 100% homem, mesmo sendo 100% Deus e 100% homem, o lado Deus poderia falar assim: por que eu estou me deixando crucificar? Por que eu estou me deixando fazer isso? Eu tenho poder, eu vou derrubar todo mundo aqui e acabou. Não. Como ovelha muda, indo para o matadouro, ele se negou a si mesmo. Assumiu uma forma de servo. Se recolheu por mim e por você. E será que a gente tem valorizado? Será que a gente tem valorizado isso com as nossas atitudes? Porque uma coisa é certa. Em Oséias também, capítulo 4, no versículo 6, um pouquinho mais à frente, diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. A gente geralmente conhece só a primeira parte, né, desse texto. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A questão é que, embora eu tenha falado aqui que o Senhor, né, na soberania, é aquilo que cabe ao Senhor, nós sabemos que mesmo Ele nos dando essa liberdade, não quero entrar em questão de livre-arbítrio ou não, não é isso. Mas o que vivemos aqui, o que temos a certeza, Deus não nos criou como ratinhos de laboratório. Ele nos criou com liberdade para usufruir de um paraíso maravilhoso. Mas uma vez, nós tendo deixado as nossas vontades, o nosso eu, a nossa curiosidade de querer ser como Deus, ou experimentar aquilo que não era para experimentarmos, fez com que a gente, hoje, tivéssemos consequência dos nossos atos. Então, naquele ato, naquela atitude lá atrás, o pecado entrou no mundo. E por conta desse ato, hoje nós colhemos ainda, nessa terra, os frutos desse pecado. Embora hoje não mais escravos do pecado, porque a via que leva à vida já foi inaugurada. O Senhor Jesus já veio aqui, já nos mostrou o caminho, Ele criou o caminho que nos levará de volta a Deus. Já nos levou, né? Hoje nós já, Ian já falou aqui também, o véu já foi rasgado. Às vezes a gente quer costurar, mas o véu já foi rasgado. Hoje nós já temos acesso direto ao Pai, e não há outro intermediador. Só Ele, o Senhor Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E hoje, o que nós percebemos? Nós percebemos que o povo está perecendo, o povo está sendo destruído por falta do conhecimento. Por falta de entender quem é Cristo de verdade. Não é um Cristo desconfigurado. Não é um Cristo desconfigurado. A gente está montando Cristo ao nosso bel prazer. Eu não quero ser transformado, porque está gostosinho pecar. Não quero. E como a graça me alcança, graça, maravilhosa graça, ela me alcança, então eu fico como estou. Não. A gente sabe que a verdadeira obra, né, a obra aparecendo através das nossas vidas, em atitudes de quem conhece essa obra, ela só é viva se houver uma fé consistente, uma fé de quem se nega. E que por mais que as lutas estejam difíceis, não conseguimos mudar algumas realidades de uma vez para outra, precisamos caminhar como quem entendeu isso. Nós continuamos aqui, olha só, gente, quanto tempo. Eu anotei aqui, mas certamente eu já não sei onde, mas eu acho que data provável, ano 753, ano de Cristo, que foi provavelmente esse livro, que alguns dizem que foi o próprio Oséias que escreveu, mas não há certeza, mas 753, por volta de 753, 715, antes de Cristo.
já se falava disso. Então o povo perecia por falta de conhecimento e hoje continua perecendo. Você está comigo aqui? Você consegue perceber que a gente continua perecendo por falta do conhecimento de quem é o Senhor Jesus? Quem é o Senhor Jesus? Se hoje você puder pregar com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu dia a dia, com a sua fala, porque Cristo só vai ser conhecido através de nós. Alguém pode pegar a Bíblia, ler e ser convencido, mas o maior testemunho está em nós, em ser manso, em ser humilde de coração, e não se vangloriar, e não se alegrar com a iniquidade, com a injustiça. Pelo contrário, querer ser como Cristo, agir como Cristo, falar como Cristo, viver Cristo, transpirar Cristo. Caso contrário, pode parar. Pode parar. Nós estamos sendo tudo, menos os cristãos que nós precisamos ser. Porque Cristo em nós é atitude. Porque adianta falar, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas na realidade, a coisa linda. Está aqui, ó. Está aqui, deixa ele. Está aqui, está prestando atenção, está conhecendo. Gente, vocês percebem isso? Existe uma distância. Vocês conseguem perceber incoerência quando tem alguém no trabalho, alguém no estudo, alguém que fala muito, e você não vê isso transformando em atitudes. Nós precisamos transformar a nossa fé, aquilo que nós falamos que nós cremos, em atitudes. Isso é Cristo, isso é ser como Cristo, isso é ser pequeno Cristo, isso é ir após Cristo, é negar as suas vontades, porque vai me dizer que na hora da topada não dá vontade de... Eu vou falar uma coisa para vocês, eu e Dani nos aventuramos com um cachorrinho. Pingo é o nome do Pingo. Pingo é o meu mais novo parceiro, mas o meu mais novo estresse. Porque assim, estava tudo bem. Quem sabe aqui da correria que eu e Dani estamos com Enzo, de alergia, não sei o quê, graças a Deus agora está melhorando. Mas quem é mais próximo falou assim, o que vocês fizeram? Porque Pingo precisa ser ensinado a fazer xixi no lugar certo, a fazer a necessidade no lugar certo, e eu sei que eu sou, algumas pessoas vão se entender aqui comigo, eu tenho a minha bagunça, mas é uma bagunça organizada na minha cabeça. Então, quando alguém desorganiza a minha bagunça, eu fico estressado. E Pingo, coitado, Pingo está experimentando meu estresse, Pingo está com medo de mim. Mas assim, porque eu estou tentando ensinar, inclusive se alguém for adestrador aqui, quiser se candidatar, já sei que Milena, Raquel, o pessoal adestrou lá, né, Mel. Mas assim, eu estou tentando ensinar Pingo, como eu não estou conseguindo, já tentei de tudo, gente, eu já comprei xixi não, quem tem cachorro aqui sabe. Pingo aqui que ele não vai fazer xixi. Parece que Pingo senta e Pingo faz assim para mim e faz o xixi. Me desafiando. E aí, o que está acontecendo? Eu estou ficando já inquieto, porque eu quero que Pingo responda aos meus comandos no meu tempo. Eu quero que Pingo responda, eu quero que Pingo seja, entre no meu modelo, no meu tempo, da minha forma, do meu jeito. Então, assim, eu percebo que, aqui, ó, vai cair aqui. Eu percebo que lá atrás continuava faltando conhecimento no povo e hoje continua faltando conhecimento no povo. Por quê? O perecer, o errar, o perecer, essa questão da atitude é uma consequência. Então, como eu não conheço, como me é uma ignorância, não no sentido de ser ogro, mas ignorância de falta de conhecimento, eu pereço. Eu pereço. E nós percebemos aqui que talvez o que está faltando, porque tem hora que eu me indigno com a situação, assim como está acontecendo, uma questão do Pingo falando aqui, eu me indigno com o que está acontecendo
né, na sociedade, eu me indigno com algumas situações, né, e não é só âmbito político, é tudo, gente, tudo. Não sei se vocês estão com esse sentimento, mas está tudo realmente do avesso. Só que tudo prediz o retorno do Senhor. Infelizmente, eu sei que nós precisamos lutar e perseverar até o fim, porque vai, né, não somente porque nós estamos lutando e aguardando ansiosamente para a vinda de Cristo, mas a palavra de Deus ela nos garante que nós só vamos alcançar a coroa, né, a coroação de tamanho sofrimento, de tudo que nós passamos aqui por amor a Cristo, por entrega a Cristo, se nós persistirmos até o final. Porque os ventos e doutrinas, as coisas erradas já estão. Então, nós temos uma escolha. Ou nós paramos e nós nos conformamos de entender que o mundo já diz do maligno mesmo, já está tudo entregue, já não tem mais para onde correr, é isso mesmo. Ou a gente escolhe anunciar a esperança viva através de Cristo, através de nós. Cristo através da minha vida. É o que muda a humanidade. E a gente sabe que algumas coisas, o nosso Deus, ele não mente. Algumas coisas não tem como mudar, gente. Aquilo que está escrito, aquilo que nós vamos passar, aquilo que a humanidade precisa passar para a vinda, para o retorno do Senhor, para que a justiça implacável de Deus venha por ordem e venha determinar todas as coisas. Isso não tem como mudar. Isso vai acontecer. A diferença é que nós sabemos que Cristo, o mesmo Cristo que vai vir e vai impetrar essa justiça, também vai impetrar essa justiça em nós. E o que se achará em nós? Se achará quem escolheu viver plenamente, quem se escolheu abdicar de algumas coisas para viver a boa nova do Evangelho, para divulgar através de atitudes essa boa nova, como quem realmente se converteu dos maus caminhos, ou se achará alguém engessado em que perdeu tempo com coisas que são terrenas e que não são eternas. Nós precisamos mostrar que nós conhecemos verdadeiramente a Cristo. Nós conhecemos o Senhor. E isso, como eu disse aqui, só se verá quando o mundo enxergar em nós essa luz, esse sal da terra, que transforma, dá um tempero diferente. Por que será que, quando se fala da palavra genuína de Deus, desse amor que constrange, incomoda tanto? Porque a luz de Cristo, ela não consegue convergir com as trevas. Ela não consegue coabitar, ela não consegue ali morar, residir na mesma coisa. Não pode sair da nossa boca palavras doces e amargas ao mesmo tempo. Nós não podemos estar oscilando entre sou de Cristo e não sou de Cristo o tempo inteiro. Eu preciso mostrar que eu sou de Cristo e que eu conheço Cristo, que eu professo a minha fé. O mundo precisa disso. O mundo tem sede, as pessoas têm sede, as pessoas vão ter cada vez mais sede de um renovo. Tanto é que muitos e até os escolhidos serão enganados por aquilo que há de vir. Pela pessoa que trará a paz, que dará solução. Nós já estamos vendo desenrolar de um reinado bem com R minúsculo e bem fuleiro daquele que se anunciará como anticristo. Mas será que com as nossas atitudes, às vezes sem base, sem demonstrar que realmente conhecendo,
não propriamente somos os anticristos, mas também a gente está anunciando algo diferente do que é o verdadeiro evangelho? E será que nós estamos afastando as pessoas de Cristo ao invés de aproximar? Eu quero confessar o Senhor com os meus lábios, mas eu quero confessar a Ele perante os homens com as minhas atitudes. De quem tem um conhecimento consistente. Em 2 Timóteo 3, 7, coloca aí para mim. 2 Timóteo 3, 7 diz assim: elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui o apóstolo Paulo está falando, está exortando Timóteo sobre alguns acontecimentos com a sociedade, com a igreja, dando algumas orientações a Timóteo. E ele está falando que as pessoas estão sempre aprendendo. Mas se percebe que o sentido desse texto é de que não há consistência? Eu aprendo, mas é meio superficial. Quem aqui já estudou só para passar na prova? Eu, tá? Sou o primeiro. Gente, pouca coisa eu retive. Quando o Enzo entrar de fato na escola, eu vou ter que reaprender. Vou me reeducar. Porque eu estudava e eu tenho muito isso. Tenho uma visão fotográfica de já saber, já vi essa pessoa, já vi essa circunstância, eu lembro do local, como que é o local, eu lembro tudo assim. Eu consigo desenhar alguns locais que eu frequentei da minha infância só de desenhar na minha cabeça. Se eu fizer uma planta, eu sei onde é. Claro, se não mudar a estrutura e tal, mas eu tenho essa visão. Mas, para algumas coisas, eu não tenho essa facilidade. Então parece que às vezes a gente estuda ser como Cristo só para uma apresentação, só para um ambiente religioso, só para poder mostrar que nós somos cristãos, eu sou cristão. A gente veste a roupa, a beca, para aquele momento. Mas quando vai se encontrar no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida, na nossa intimidade, nós somos tudo menos verdadeiramente cristãos. A fé sem obra, eu não falo obra religiosa, eu não estou falando aqui de você vir aqui, de você, isso faz parte, a gente está aqui na igreja, fazer, ajudar, contribuir com a sociedade, fazer boas obras, caridade, beleza. Mas a fé sem obra, o que eu vejo principalmente aqui, é a obra de Cristo, a obra transformadora de Cristo na minha vida. É isso que impacta. Fora o resto, aquele lixo que eu varri, que eu ajeitei, vai voltar. Aquela parede que eu ajudei a pintar, vai voltar. E as raízes, aquilo que fica eterno. E eu estou falando de estrutura, hein? Nós fomos convocados por Cristo para mudar a realidade no profundo do nosso ser e na nossa família, quem está à nossa volta. Coisas que nada que tente se colocar nesse lugar vai conseguir superar. Tamanho é o poderio do que nós recebemos. Eu recebi do Senhor a salvação. Eu recebi do Senhor uma missão: propagar a Cristo. Ide no meu dia a dia, com os meus atos, de quem realmente conhece com consistência, não só da boca para fora, mas quem decidiu viver plenamente o Evangelho. Você decidiu, você quer decidir essa noite mais uma vez, viver plenamente. Eu sei que algumas coisas não vão se transformar de uma hora para outra. Os desafios vão continuar vindo, a realidade vai continuar batendo na sua porta. A depressão, os sentimentos, as dores, os desafios, a falta, a perda, a escassez. Mas eu estou falando de uma coisa que põe fim a todas as outras, que completa, que supre, que se coloca, que é a base. Sem ela nós não vamos conseguir viver.
é a plenitude do Evangelho do Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé? Para finalizar, Gálatas capítulo 2, desculpa, versículo 20. Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele se entregou para mim, por você, para que nós tivéssemos vida em abundância, para que nosso caminho não fosse mais de morte, fosse caminho de vida. Isso é o que nós temos. É uma proposta de renúncia, de entrega, de crucificação das nossas vontades, dos nossos anseios, das nossas lutas, para que essa obra redentora, esse amor seja achado em nós. É assim que se muda a humanidade. É assim que se alcança aqueles que precisam ser alcançados. E eu estou falando, às vezes, de uma coisa, parece que, totalmente externa, mas eu estou falando também da nossa casa. Dos nossos irmãos em casa, pai, mãe, filho, família. São as pessoas que, primeiramente, são impactados por aquilo que chegou na nossa vida. E não é aquilo qualquer coisa. Antes mortos, hoje vivos. E vivos para Cristo. Vivos por Cristo. E hoje nós temos essa incumbência. Você quer reafirmar sua fé essa noite? Eu vou te pedir para você dar um passo aqui, quem entendeu, quem recebeu essa mensagem, eu sou o primeiro a estar aqui, que eu preciso, é como se fosse um passo de falar assim, eu entendi que eu preciso avançar, eu entendi que não me basta um conhecimento natural, um conhecimento superficial, mas um conhecimento espiritual, um conhecimento de quem Cristo é. E eu preciso ir após Ele com as minhas atitudes. Eu preciso ser Cristo na vida do meu irmão. Eu preciso amar como Cristo amou. Eu preciso ser como o meu Deus é. E que eu professo a minha fé nele. Eu vou chamar os jovens para vir aqui, para a gente fazer um louvor, enquanto você vai vindo.